montanhas, que Cristo já nasceu. Nos campos os pastores ouviram com temor os anjos que cantavam em glória e resplendor. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas, que Cristo já nasceu. E nós que o conhecemos devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e a todos quer salvar. Falai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Falai pelas montanhas, que Cristo já nasceu. Graça e paz, meus irmãos. Que maravilha podermos estar juntos novamente para louvar, para adorar ao Senhor. Mais um tempo, mais um momento, um domingo em que nós podemos buscar a presença do Senhor em adoração, em louvor. Que esse culto seja uma bênção na sua vida, enquanto você reúne o seu pessoal, enquanto todo mundo vai se chegando. Desejo que esse culto seja uma bênção em sua vida, da sua família. E vamos voltar os nossos pensamentos agora ao Senhor. Desligue todas as outras coisas que giram em torno e acabam desviando a nossa atenção, para que esse momento seja um momento de louvor, de dedicação, de adoração a Deus mesmo, na beleza da sua santidade, tá bem? Nós vamos estar orando então agora, para a gente dar início a esse culto, e também pelas nossas famílias, pelas nossas necessidades, pelos enfermos da igreja. Os irmãos estejam orando pelos enfermos da nossa igreja, para que o Senhor entre com providência na vida de cada um. Vamos orar? Pai querido, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de adorar o Senhor, de buscar a Tua presença, ó Deus, pela oportunidade agora de prestarmos esse culto ao Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando a Tua igreja, abençoando aqueles que estão chegando, que estão sintonizando no canal, aqueles que ainda hão de ver, participar mais tarde, que o Senhor esteja abençoando a todos, ó Deus, abençoando a Tua igreja, meu Pai, trazendo paz, trazendo alegria dentro das nossas famílias, dando saúde aos Teus filhos, saúde ao Teu povo, ó Deus. Abençoa aqueles irmãos que se encontram em dificuldade, que se encontram enfermos, ó Deus, que o Senhor esteja colocando a Tua mão de poder sobre cada um, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a nossa cidade, ó Deus, trazendo tranquilidade, Senhor, nesse momento de pandemia, ó Deus, que isso fique longe das nossas casas, que isso fique longe das nossas famílias, dos nossos arraiais, ó Pai, para que nós possamos, mesmo em meio às dificuldades, ter a alegria de Te servir, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando e a cada um dos Teus filhos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Então, hoje nós estamos nesse período de adoração a Deus, nesse momento de adoração ao Senhor, e pensando um pouco sobre isso, eu quero compartilhar com você o texto bíblico que hoje se encontra em 2 Reis, no capítulo 4, de 1 a 7. Capítulo 4, de 1 a 7, hoje eu quero falar com você sobre a atitude. Quero conversar um pouco com vocês sobre atitude. E aí o texto da palavra do Senhor diz assim: certa mulher, das mulheres dos filhos dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu:
tua serva não tem mais nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e o fez saber o homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Esse é o texto da palavra de Deus, é o texto que vai servir como base para a nossa meditação nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações agora através da Tua palavra, tirando toda dificuldade, tirando tudo aquilo que possa nos impedir de entender a Tua palavra e a Tua voz. Abençoa todos que estão participando nesse momento, todos os Teus filhos que estão ouvindo e que ouvirão essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Então hoje eu quero falar com você sobre atitude. Segundo o dicionário, atitude é a maneira como nós reagimos diante de determinadas coisas, diante de determinadas situações. Qual seria a sua reação diante de um assalto? Ou diante do diagnóstico de uma doença incurável? Diante de um desemprego? Ou diante de uma grande tragédia? Muitas pessoas vão reagir com naturalidade, outras irão reagir com desespero, e alguns com revolta. E você? Qual seria a sua atitude diante de tudo isso? Qual seria a sua atitude diante de tudo isso? Claro que nesse exercício, às vezes nós pensamos em alguma atitude, em alguma coisa, mas é somente na hora que nós saberemos mesmo qual é a nossa atitude, não é? Qual seria a nossa atitude? Então, é um texto, essa pergunta leva você a refletir qual seria a sua atitude diante das dificuldades, diante das adversidades, diante daquilo que pode ou que o cerca nesse momento. E no texto que nós lemos, nós vemos que a atitude de uma mulher foi fundamental para a sobrevivência dela e da sua família. Então esse texto ele começa trazendo um grande problema. Uma mulher que foi descrita como sendo a esposa de um dos discípulos dos profetas. Esta mulher se apresenta ao profeta Eliseu, informando que o seu marido havia morrido. E como se não bastasse, o credor veio para requerer o pagamento da sua dívida. Era comum naquela época, logo após a morte do marido, os credores aparecerem para exigir aquilo que lhes era devido. Esses credores, eles não tinham nenhum tipo de misericórdia e eles exigiam a todo custo o seu preço. Eles não respeitavam nenhum período de luto, eles não respeitavam a esposa que ainda chorava pela perda do marido, eles simplesmente apareciam já requerendo aquilo que lhes era devido. Era um negócio, porque eles poderiam lucrar muito mais com isso. E a lei dizia que se alguém não tivesse como pagar a sua dívida, ela poderia se oferecer como trabalhador até o pagamento dela. Mas esse credor queria escravizar os seus filhos. E o que seria então dessa mulher, sem marido, sem posses e sem filhos? O que seria dela sem esses fatores? Naquele tempo, um tempo difícil, ela corria um sério risco de perder tudo o que lhe restava, e o seu bem mais precioso, que era sua família. Muitas vezes, o credor bate nas nossas portas. Muitas vezes ele está batendo nas nossas portas, querendo levar o que temos de mais precioso, querendo levar o que nós temos de mais importante. Ele quer levar a nossa paz, ele quer levar a nossa saúde, ele quer levar os nossos filhos para longe de casa, quer levar o nosso casamento, ele quer levar a nossa alegria.
O credor é assim, ele é impiedoso, ele não tem misericórdia, e ele vem para matar, roubar e destruir. É isso que ele faz. E talvez, pode ser que neste momento, ele esteja batendo na porta de alguém, pode ser que ele esteja batendo até mesmo na porta do seu lar, ou até mesmo sentado no sofá, na casa de alguém, trazendo opressão, trazendo desestabilidade no lar, trazendo tristeza, trazendo angústia, trazendo ansiedade. Mas diante dos perigos, diante das lutas, diante dessas dificuldades, nós somos desafiados a tomar uma atitude. Somos convidados a aprender com esta mulher, e diante das adversidades, ela teve 3 atitudes. A primeira atitude, diante da adversidade, foi clamar ao Senhor. Ela clamou ao Senhor. Logo no versículo inicial, logo no primeiro versículo, nós vamos ver exatamente isso. Certa mulher das mulheres, dos discípulos e dos profetas, clamou a Eliseu. Então essa mulher, ela clama a Eliseu. Então, diante de tão grande perigo, ela foi ao encontro do profeta Eliseu. Ele era conhecido como alguém especial. Eliseu era conhecido como alguém que tinha intimidade com Deus. Ele era o profeta de Deus, ele era o representante de Deus naquele momento. Deus nos chamou para sermos seus representantes. Deus nos chamou para sermos seus embaixadores, seus representantes. E para ser um representante de Deus, é preciso ter intimidade com Ele. É preciso ter intimidade com Deus. É preciso querer mais de Deus na sua vida. É preciso querer, então, estar bem ligado, bem próximo ao Senhor. Mas muitas pessoas não querem ter uma vida de relacionamento, muitas pessoas não querem ter uma vida de intimidade, e intimidade sugere um relacionamento profundo, sugere um relacionamento mais avançado, mais profundo, mas muitas pessoas não querem ter esse tipo de relacionamento com Deus. Preferem ficar distantes, preferem ficar ausentes, abrem mão do contato com o Criador e escolhem viver sozinhas, preferindo lutar sozinhas no seu dia a dia. Muitas pessoas agem assim, mas esta mulher, ela agiu diferente. Através do profeta, ela clamou a Deus. Ela clamou a Deus pelos seus filhos, clamou a Deus por ela mesma, porque o que seria de uma viúva naqueles dias? Sem as posses, sem o seu abrigo, sem os seus filhos, é uma mulher fadada aí ao sofrimento, fadada ao esquecimento, fadada à ruína, fadada à morte mesmo. Então ela clama a Deus pelos seus filhos, e ela traz então à memória do profeta a lembrança de que seu marido era um homem que temia Deus. O seu marido era temente a Deus. E o testemunho do marido falava, então, tão alto na sua mente, mesmo depois de morto, que agora ela se pôs a lembrar ao profeta quem era o seu marido. Ela põe-se a lembrar ao profeta quem era o seu marido. Veja como o nosso testemunho é importante. O nosso testemunho, ele vai falar alto. O nosso testemunho, ele vai falar mesmo quando nós não estivermos mais aqui, mas ele ainda continuará vivo, falando na mente e no coração das pessoas que nos conheceram, que nos acostumaram. Então, preste atenção, tome cuidado com o testemunho, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que você vive, com aquilo que eu vivo, com aquilo que nós dizemos no dia a dia. E a outra situação é que Deus não se esquece de nós. Ela trouxe à memória do profeta tudo aquilo que o seu marido fez, ela trouxe à memória do profeta que o marido dela era um homem de Deus, era um homem que temia Deus, era um homem que observava as leis, os mandamentos de Deus, um homem que amava Deus. Mas Deus não se esquece de nós. Ele não se esquece de quem nós somos, ele não se esquece do nosso compromisso com Ele. E veja o que o texto de Isaías 49 vai dizer para nós. O texto de Isaías 49 é um texto rico, é um texto muito especial, e ele tem uma grande revelação, uma grande promessa
para todos nós. Isaías 49, versículo 15 e versículo 16 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Veja que promessa que Deus faz para nós. O seu nome está continuamente diante de mim. Nós estamos na presença de Deus o tempo todo. Deus não se esquece de nós. Viu que o texto diz que o seu nome, o meu nome, o nosso nome está escrito nas palmas das mãos de Deus, está escrito nas mãos de Deus. O Senhor tem uma aliança, o Senhor tem uma aliança de amor conosco, firmada através de Jesus Cristo, e por isso Ele cuida de nós. Deus cuida de nós por esse amor, por causa desse amor demonstrado em Cristo Jesus, por causa dessa aliança de amor com Cristo Jesus, e Ele vai caminhando conosco e vai cuidando de nós, e o nosso nome escrito nas suas mãos, para que Ele jamais se esqueça de nós. Então o Senhor, Ele cuida de nós. E aquela mulher, ela viu as coisas dentro de uma perspectiva diferente. Ela observou as coisas de uma forma diferente. Ela poderia ter feito como tantas na sua época, e entregue os seus filhos. Poderia ter entregue seus filhos para aquele credor, como se fossem mercadoria qualquer, voltado para casa e esperado pelo seu fim. Mas ela decidiu ter fé. Ela decidiu clamar a Deus. Então nós precisamos clamar ao Senhor. Clame ao Senhor diante das impossibilidades. Clame ao Senhor diante das dificuldades. Clame ao Senhor diante das lutas, sejam grandes, sejam pequenas. Clame ao Senhor. E o bom de podermos clamar ao Senhor é que nós não clamamos em vão. Nós clamamos ao Senhor com a certeza de que Ele está nos ouvindo, e Ele nos ouve, e Ele cuida, e Ele responde a cada um de acordo com a sua soberania, de acordo com a sua vontade, de acordo com a fé também que nós temos nele, e assim Deus vai agindo e vai respondendo a cada um diante da sua necessidade. Eu me lembro que há uns anos atrás, em meio a uma crise financeira bem grande, e eu já não tinha mais condições de pagar o seminário, e numa daquelas noites clamava ao Senhor, orava ao Senhor, ali de joelhos no chão, ali com as lágrimas rolando dos meus olhos, pedindo ao Senhor que desse um jeito naquilo. E no dia seguinte, quando eu cheguei ali no seminário, eu vi a solução do problema. Uma das irmãs da igreja, que eu nem conhecia direito, foi até o seminário e ela quitou 1 ano e meio para frente dos meus estudos. Foi o tempo que eu precisava para poder terminar os meus estudos naquela época. Então Deus é bom, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve as nossas necessidades, Deus vê as nossas lágrimas e Ele vai cuidando de nós. Ele vai cuidando de nós no dia após dia. Então, diante dos perigos, nós devemos olhar as coisas com os olhos da fé. Devemos olhar as coisas usando as lentes da fé. Não podemos ficar passivos, olhando o diabo, olhando o inimigo, levar os nossos sonhos, desunir e destruir a nossa família, levar embora as nossas coisas, levar a nossa alegria embora. Clame ao Senhor diante do perigo, clame ao Senhor diante dele e tenha atitude, clame ao Senhor. E a segunda atitude daquela mulher foi humilhar-se e obedecer ao Senhor. Vamos lá ao versículo 2 ao versículo 4, vai dizer justamente isso, versículo 2 e ao versículo 4. Eliseu lhe perguntou: o que hei de te fazer? Diz-me o que é que tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem mais nada, senão uma botija de azeite. E no verso 3 ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então, aquela mulher, ela não teve vergonha de contar a sua situação, ela não se envergonhou, ela não teve medo de contar a sua situação
para o profeta, ela não teve vergonha de pedir vasilhas emprestadas na vizinhança, saiu na vizinhança, mandou as crianças para a vizinhança, saíram todos a pedir vasilhas, potes, panelas, pedir todas as vasilhas possíveis, e assim foi. E assim foi ela buscando a sua bênção. Há muitas pessoas que não querem se humilhar diante de Deus. Muitas pessoas que não querem se humilhar diante de Deus, não querem se render diante de Deus, pensam que são autossuficientes, pensam que conseguem tudo através dos seus próprios esforços e que não precisam de Deus. Há muita gente que pensa assim, há muita gente que age assim, mas Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes, Ele concede o seu favor para quem é humilde. Humildade tem um sentido aqui de reconhecer que somos incapazes e que precisamos de Deus. Esse texto ainda diz que devemos sujeitar-nos a Deus, e se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Quer se livrar do seu credor? Quer se livrar dele? Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo e ele sairá fugindo. Perdemos algumas batalhas para o adversário, muitas vezes, justamente porque nós esquecemos disso e não nos sujeitamos a Deus. Queremos resolver as coisas pela nossa capacidade, queremos resolver as coisas do nosso jeito, pelo nosso conhecimento, pelas nossas forças, pela nossa força de vontade. Numa vida e num lar onde não há sujeição, onde há sujeição a Deus, o diabo não tem poder. Ele tem que bater em retirada. Numa casa onde as pessoas são submissas a Deus, numa casa, num lugar onde as pessoas buscam a presença de Deus, onde as pessoas se humilham diante de Deus, onde as pessoas querem a presença de Deus, ele não tem vez. Ele não tem poder e ele tem que sair correndo, ele tem que sair em retirada, porque aquela casa é habitada por Deus, pelo Espírito Santo, que vai tomando conta daquele lar. E se alguém está, por acaso, está sendo derrotado, pode ser porque não tem se humilhado na presença de Deus. Talvez alguém esteja sendo derrotado, talvez você esteja não avançando como poderia, como gostaria, talvez porque não está se humilhando na presença de Deus. Talvez porque não esteja buscando a Deus na sua totalidade, talvez porque não esteja dando o melhor para Deus, não é? Então reconheça a sua incapacidade diante das coisas, reconheça a sua incapacidade diante de Deus e peça ajuda a Ele, peça para que Deus esteja no controle, no comando de verdade. O problema é que se sujeitar a Deus implica muitas vezes em mudança de atitude. Sujeitar-se a Deus é viver uma vida de total dependência a Ele. Devemos viver, então, por obediência e também pela fé. Mas não a fé no que é aparente, mas na fé naquilo que é invisível, naquilo que não podemos apalpar, naquilo que não podemos ver. Somente pela fé poderemos ver as coisas concretizadas. E isso é que vai fazer com que as coisas aconteçam. Isso é sujeitar-se a Deus. É entender que daqui para frente eu não caminho. Então é o Senhor que vai agir na minha vida, colocar essas questões, essas coisas na mão dEle e descansar plenamente. Então, aqueles que conseguem fazer isso, eles experimentam algo diferente, experimentam algo novo, caminham com mais velocidade, caminham com mais força, conquistam mais vitórias contra o pecado, contra o mundo e contra todas as coisas dessa vida. Então, aquela mulher ela foi desafiada pelo profeta, ela foi desafiada por Eliseu a ter coragem e a ter fé. Coragem para pedir as vasilhas para os vizinhos. E é fácil pedir algo para alguém? É fácil pedir alguma coisa para alguém, ainda mais para vizinho? Aí, acredito que não, com certeza não é fácil. E tem gente que prefere pedir a trabalhar, não é? Mas não é fácil pedir as coisas, não é fácil. E a sua fé estava sendo medida. A fé daquela mulher naquele momento, ela estava sendo medida. Ela estava sendo medida pela sua obediência.
Havia um teste aí, a quantidade de vasilhas que ela conseguisse arranjar determinaria o tamanho da sua bênção. Quanto mais vasilhas tivesse, mais abençoada ela seria. Era hora de agir novamente, então. Então, agora era hora de agir. Agora, a sua atitude seria de buscar as vasilhas. E essa atitude mostraria o tamanho da sua fé. Muitas pessoas têm fé, mas na hora de obedecer, na hora de executar, na hora de cumprir, na hora de fazer aquilo que o Senhor pede, aquilo que o Senhor quer, preferem fazer as coisas do seu jeito. E aí tudo dá errado, não é? Então, a obediência é a sujeição a Deus. E nem sempre é fácil obedecer. Principalmente quando nós não entendemos o porquê, quando nós não entendemos o porquê da coisa. E aí nós temos que agir como aquele piloto do navio. Aquele piloto que à noite pilotando aquele navio, governando aquele navio, tem que confiar e tem que obedecer às instruções dos equipamentos da cabine. Porque ele não está vendo nada à sua frente. Há uma escuridão total. O que ele vê são os controles, são os equipamentos que estão na sua frente na cabine, e ele tem que confiar neles plenamente. A terceira atitude da mulher foi reunir a família para ver o milagre. Versículos 5 e 6. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. A terceira atitude para despachar o credor é reunir a família para ver o milagre de Deus. Então, diante do risco de perder a sua família, aquela mulher não procurou Eliseu para esconder os seus filhos. Percebeu que ela não tentou esconder os seus filhos? Ela não foi lá, dá um jeito aqui, esconde essas crianças para mim, quando forem grandes eu busco. Não. Ela não os separou, mas fechou a porta com eles e lá dentro ficaram vendo o milagre de Deus. Então aquela mulher ela não se distanciou da sua família. E Deus tem grandes milagres para operar dentro de casa. Tem grandes milagres para operar dentro das famílias. Dentro das famílias. E muitas vezes nós não fechamos a porta. Nós não nos reunimos para buscar o Senhor. Não nos reunimos para contar das suas bênçãos, para compartilhar nossos momentos de dificuldade juntos e ali em família orar um pelo outro. Aquela mulher fechou a sua porta com seus filhos e ali todos juntos ficaram juntos experimentando do milagre, experimentando da presença de Deus em sua casa. Que maravilha poder experimentar do milagre e da presença de Deus na sua casa. Deus mesmo, Ele mesmo iria fazer o milagre. Não era o profeta que faria o milagre. Tanto é que o profeta não entrou na casa, o profeta foi embora. Então eu e você precisamos aprender a ter momentos em família a sós com Deus. Precisamos trazer Deus para dentro das nossas casas e termos esse momento. Precisamos ensinar os nossos filhos, o marido, a esposa, orar com eles. Precisamos ensiná-los, precisamos testemunhar de Deus na nossa casa e nos reunir para ver os seus milagres. Agora imagine a cena comigo então. A senhora dizendo, menino, vem aqui. Nós vamos ver agora um milagre. Nós vamos ver um milagre de Deus agora. Deus está aqui e vai multiplicar o nosso azeite. Pega lá uma vasilha, traz uma vasilha. Aí o menino respondendo, olha mãe, já encheu essa e ainda não acabou. Então traz outra, meu filho. E traz mais uma. E traga outra. E o azeite não parava naquele momento. E as crianças então já estavam eufóricas. A mãe sorria, chorava ao mesmo tempo. Deus estava agindo naquele lugar. Deus estava agindo naquele lugar da mesma forma como Ele quer agir na minha casa, como Ele quer agir na sua casa, como Ele quer agir na sua vida. E é isso que Deus quer fazer em sua casa. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, na sua vida. Ele quer encher as vasilhas da sua casa. Ele quer encher as vasilhas de amor, quer encher essas vasilhas de paz, Ele quer encher essas vasilhas de união, quer enchê-las de alegria, quer enchê-las de tranquilidade e da sua presença. Deus quer trazer festa para a tua casa, Deus quer trazer festa para a tua vida, mas para isso
nós precisamos ter fé. É preciso ter fé. E é através da nossa atitude de fé que Deus transforma a adversidade em bênção. Então, se você tem passado por lutas, por dificuldades, por adversidades, seja o que for, tenha uma atitude de fé em Deus, como aquela mulher de tantos anos atrás, de quase 5.000 anos atrás, que teve uma atitude de fé. E essa atitude foi transformada em bênção. O credor, trapaceiro e mau, já foi condenado, já foi vencido na cruz. Jesus já pagou a nossa dívida, nos livrando do poder do mal. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Basta apenas confiarmos então no seu poder e convidá-lo para morar de verdade nas nossas vidas e nos nossos corações. Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar para nós encerrarmos esse tempo, para nós encerrarmos esse momento. Tempo de você colocar as suas questões diante de Deus. Tempo de você meditar em tudo isso que você ouviu. Tempo de colocarmos a nossa casa, de colocarmos a nossa família, de colocarmos as nossas dificuldades, tudo isso diante de Deus, para que Ele possa operar nas nossas vidas e fazer um milagre dentro de cada lar, dentro de cada vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, queremos Te dar graças, Senhor, porque Tu és um Deus tremendo, porque Tu és um Deus grande, porque Tu és um Deus que fala aos nossos corações através da Tua palavra, Senhor, e Tu és um Deus que não nos abandona, que não nos deixa sorte, não nos deixa abandonados, ó Deus, pelo tempo e pelas circunstâncias. Senhor Deus, eu quero pedir a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua graça na vida do Teu povo, na vida deste irmão, dessa irmã, na vida dessa pessoa que está nos assistindo nesse momento. Senhor Deus, que o Senhor venha estar, ó Pai, dentro de cada casa, dentro de cada lar, dentro de cada vida, Senhor, lutando as nossas lutas, dissipando toda dificuldade, dissipando todo mal entendido, todo rancor, toda tristeza, toda desunião, tudo aquilo que foi plantado pelo inimigo dentro dos nossos lares, que seja arrancado agora pela Tua presença, que o Senhor esteja operando milagre dentro de cada lar, Senhor Deus. Multiplica o amor, multiplica a alegria, multiplica a paz, as questões financeiras também. Abençoa, Senhor, cada casa, cada lar, cada um que está nesse momento em oração conosco, Pai. Que o Senhor esteja abençoando o Teu povo e a cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor.